Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante e hoje a gente tem um convidado especial, Vitor Bidetti. Vitor é uma das pessoas mais experientes no mercado financeiro e imobiliário, né? Desde a década de 90 que ele está não só atuando, né, Vitor, mas fazendo o mercado como a gente conhece hoje, né? Então, o Vitor vai bater um papo com a gente, eu estou ansioso aí para ouvir um pouquinho da tua experiência, dos seus insights. E o Vitor é da Integral Bray, né? E Vitor, eu queria começar exatamente pedindo a você para apresentar um pouco você, apresentar a sua carreira lá na época ainda você passou do Banco Boston, né, lá para, ou seja, tudo que você tá legal nesse período aí, né? Tá bom. Bom, Felipe, começar te agradecendo aí mais um convite para estar com vocês. É sempre um prazer. Eu sou um admirador aí do trabalho que vocês fazem na DIT, né? Você sabe disso. E, bom, enfim, falar um pouquinho rapidamente aí da minha carreira. Uma carreira que já tem mais de 20 anos, então vou tentar fazer um resumo aqui, aí você me pergunta detalhes que você acha conveniente, né? Eu comecei carreira, como você disse, no Bank Boston, no início dos anos 90. Eu sou formado em economia, né, sou economista, e comecei lá no Boston na área de produtos. Eu sempre, na área de marketing do Retail Bank, o Boston estava, naquela época, começando o movimento de abrir agências, pessoa física, tinha só um private banking. Eu entrei na área de marketing produtos, passei por todas as áreas ali, comecei primeiro com produtos de fundos de investimentos, depois eu fui assumindo outras áreas de produtos e serviços. No final, eu cheguei a estar cuidando de todos os produtos de retail bank do banco. Eu cuidava de fundos, cuidava dos produtos de crédito, cheque especial, etc. A parte de serviços, conta corrente, e mesmo a corretora de seguros fui eu que estruturei e era responsável por ela também. Foram 9 anos de Boston. E em 1998 para 99, um colega meu de Boston, Fábio Nogueira, que era especialista em crédito imobiliário, me convidou para desenvolver uma nova fronteira ali que ele enxergava. A gente conversou que seria o novo Sistema Financeiro Imobiliário, o SFI. A legislação é de 1997, né? Ela trazia uma série de inovações, né? Securitização, alienação fiduciária. A lei dos fundos imobiliários já era um pouquinho anterior, mas nada dessas novidades de mercado de capitais tinham acontecido ainda. Eu sempre fui um cara de produtos, de marketing, etc. E o Fábio achou que a gente poderia ser uma boa dupla no sentido de desenvolver essa nova fronteira, e uma oportunidade enorme. Naquela época, o crédito imobiliário era menos de 1% do PIB, ou próximo a 1% do PIB, praticamente nada, né? A gente desenvolveu um plano de negócios e, em 99, fundamos, junto com o Grupo Orinvest, a Brazilian Mortgage. A Brazilian foi a primeira companhia hipotecária independente do país. O Grupo Orinvest é um grupo muito tradicional aqui de São Paulo. Eles têm diversas atividades, dentre elas tem lá um banco de investimentos e várias iniciativas de private equity. Foram nossos sócios investidores. A gente começou na Brazilian Mortgage, na companhia hipotecária, a desenvolver inicialmente os fundos imobiliários. Como eu disse, a legislação é de 93, mas o primeiro fundo imobiliário de mercado, de fato, foi um fundo estruturado por nós, do Shopping Pátio Higienópolis, ainda em 99,
Foi um grande desafio, como você pode imaginar, né? Quer dizer... Rapaz, eu confesso que eu nem imagino, viu? Foi um desafio enorme. Mas toda a tese bem fundamentada e desenvolvida com qualidade tem boa chance de dar certo desde que você trabalhe muito, que foi o que a gente fez, né, Felipe? Então, a gente, quando montou a companhia, tinha o objetivo de desenvolver o SFI, como eu disse. Então, em todas as suas dimensões. Securitização imobiliária, a própria alienação fiduciária, que é um divisor de águas, e os fundos imobiliários. A gente começou pelos fundos imobiliários, porque quando a gente olhou e foi estudar um pouco melhor a estatística, como é que os investimentos dos brasileiros estavam alocados, a gente identificou que a gente já sabia, mas mais precisamente, que mais de 50% dos investimentos dos brasileiros, pessoas físicas, estavam alocados em imóveis não de uso. Ou seja, uma salinha comercial, um flat, um apartamento, por uma combinação de fatores que potencializou esse gosto do brasileiro pelo investimento imobiliário. Primeiro, a questão genética aí, sangue latino e etc. Segundo, que o Brasil viveu períodos consecutivos de inflação muito alta, né? E o imóvel sempre foi visto como uma maneira de preservar capital. Então, mais de 50% dos recursos investidos em base imobiliária, fundo imobiliário, já existia do ponto de vista de legislação e era muito boa desde 93, ninguém tinha ido ao mercado ainda colocar em conexão investidor pessoa física com grandes empreendimentos. E essa era a tese. A gente conseguiu um mandato com o Grupo Malzone, na época que tinha acabado de inaugurar o Shopping Pátio, estava inaugurando o Shopping Pátio Higienópolis, era um produto fantástico e que o próprio Grupo Malzone tinha tido também lá suas dificuldades para poder desenvolver e depois foi um grande sucesso. A gente teve muito trabalho, mas como a tese era muito boa, acabou que foi um sucesso e aí a gente começou a desenvolver paulatinamente a indústria. Fomos líderes aí do desenvolvimento da indústria de fundo imobiliário por um período muito longo. A indústria de fundo imobiliário começou monoativo, a gente foi desenvolvendo e a indústria amadurecendo novas teses. Em 2007, um outro marco divisor de águas aí na indústria de fundo imobiliário foi o BC Fund, que aí já era um grande fundo com gestão ativa nossa, mas não mais monoativo, e sim temático, um grande fundo de escritórios para desenvolver um trabalho de gestão ativa nossa lá, comprar prédios, edifícios comerciais com uma determinada política de investimentos, retrofits, melhoria em locações e depois abrir o capital desse fundo para investidores pessoa física depois do fundo investido. E foi um grande sucesso. O BC Fund chegou a ter... a gente captou 700 milhões em 2007 para 2008 com investidores profissionais, né, fundos soberanos, fundos de pensão internacional, endowments. E depois da fase de investimento, ali, 3 anos, que era mais ou menos o período previsto de fase de investimentos, a gente abriu o capital do fundo para investidor pessoa física, já transformando o BC Fund num grande fundo de renda. E aí aquele investimento de 700 milhões chegou a ter 3,5 bi de valor de mercado. Né? E assim foi se desenvolvendo, a indústria foi evoluindo e, enfim, o ano de 2019 foi o ápice daquela nossa tese, que obviamente precisaria de condições macroeconômicas para que os fundos imobiliários pudessem decolar, que a história de inflação controlada e taxa de juros baixa. Isso aconteceu de maneira mais consistente em 2019. 2019, a indústria de fundo imobiliário bateu todos os recordes aí, né? E, enfim, voltando aí para a história da Brasília, a gente, em 2000, abriu a segunda companhia do grupo, que era uma securitizadora, para desenvolver a securitização imobiliária. A gente continua tendo, mas isso deve mudar nos próximos anos, uma grande distorção do ponto de vista de funding para crédito imobiliário vis-à-vis o crédito propriamente dito, né? A principal fonte de recursos aqui no Brasil sempre foi e ainda é
mas na minha opinião por pouco tempo, a caderneta de poupança. E por que essa é uma distorção importante? Porque a caderneta de poupança é funding de um dia, né? A caderneta de poupança tem liquidez diária, né? E os créditos imobiliários são créditos de muito longo prazo, né? Então, esse descasamento entre prazo do funding com prazo do crédito é um risco alto e tal, e isso acaba limitando o crescimento do crédito imobiliário. A securitização resolve isso na medida em que um papel emitido no mercado de capitais com base numa carteira de créditos imobiliários vai refletir aquele mesmo prazo. Então, um CRI, um certificado recebível imobiliário, que é o papel aí que se usa no mercado de capitais para a securitização de recebíveis imobiliários, ele resolve isso, cria o equilíbrio das coisas. O investidor que comprar um CRI ou investir num fundo de CRIs, ele sabe que ele está investindo num longo prazo. Então, fundos de pensão, seguradoras ou mesmo outros fundos investem, e hoje essa é uma das grandes fronteiras. A gente começou em 2000, como eu disse, a primeira alienação fiduciária no Brasil, quem fez fomos nós, não foi a Caixa Econômica Federal, que é quem tem o maior mandato de crédito imobiliário do país, nem nenhum grande banco. Fomos nós lá, pequenininhos, e a alienação fiduciária é um divisor de águas do crédito, da história do crédito imobiliário no país, né? A gente sabe que a hipoteca é um instituto ineficiente, muito frágil, e isso acabou inibindo, restringindo a evolução do crédito imobiliário por muito tempo. A alienação fiduciária é outra evolução importante, resolve isso na medida em que você tem uma mudança essencial entre a hipoteca e a alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, a propriedade é do credor até que se quite o débito. Então, para os prazos de execução e etc., são curtos, funciona, é uma maravilha. Então, quando a gente fez a primeira alienação fiduciária, que foi em 2000, crédito imobiliário, em termos de PIB, aqui no Brasil era algo como 1,5% do PIB, hoje está em 10% e está no meio do caminho só, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso na frente. Então, a gente desenvolveu a primeira securitização imobiliária, a primeira alienação fiduciária, trouxemos o BID para ser o nosso parceiro para desenvolvimento do mercado de securitização. Naquela época a gente ainda tinha inflação e taxa de juros relativamente alta, então precisaria ter um parceiro com mandato para desenvolvimento de mercados para poder fundear ali aqueles primeiros passos da indústria. O BID foi um parceiro importantíssimo, né, para isso, foi um parceiro por um ciclo muito longo nosso lá na Brasília. Então a gente desenvolveu a indústria de fundo imobiliário, depois a securitização com a parceria com o BID, e foi evoluindo. 2007, a gente, quando já tinha ali uma taxa de juros mais baixa no Brasil e a gente já tinha pavimentado, vamos dizer, a estrada do mercado de capitais, tinha fundo imobiliário funcionando, alienação fiduciária funcionando, testada, os nossos fundos já com linhas para aquisição de CRIs nossos, etc., a gente montou um braço, a BM Sua Casa, que era o nosso braço de lojas, nosso braço de varejo de crédito imobiliário. Aí a gente fechou o ciclo do nosso plano inicial lá, que era originar crédito imobiliário, fundear, desenvolver os fundos imobiliários, securitização, alienação e transformar isso numa grande plataforma integrada, onde eu originava através das nossas lojas, empacotava os créditos na nossa securitizadora e levava isso para o mercado e distribuía nos nossos fundos com os parceiros que a gente tinha. Foi um ciclo de 14 anos a Brasília. A gente, quando vendeu a operação para o BTG Pan-Americano em 2012, era líder aí dessas indústrias todas, tanto fundo imobiliário quanto securitização. Tinha 15 bi na época, mais ou menos, sob gestão, 700 funcionários. E, enfim, foi um pioneiro, como você viu aí na história. E depois de 2012, com a venda para o BTG, eu fiquei mais um tempo depois, acabei saindo e fundando a Abrei,
para desenvolver um trabalho parecido, já que o BTG deu uma nova configuração que fazia mais sentido para ele, diferente daquele nosso modelo, e desde então, desde 2014, a gente vem desenvolvendo um trabalho parecido com o que a gente tinha na Brasília, com várias famílias de produto e desenvolvimento de novas teses, que a gente pode comentar em seguida aí também. Sou sócio fundador da Brei, em 2015 me associei aos meus sócios atuais da Integral Investimentos, que é uma gestora, um grupo muito tradicional, mais de 20 anos, uma trajetória parecida com a que eu tive lá na Brasília no imobiliário, no financeiro imobiliário. Eles desenvolveram no lado de crédito estruturado, FDICs e tal. Aí a gente é amigo há muito tempo. Nos associamos desde 2015, estamos juntos. Hoje a gente tem um grupo de empresas, uma plataforma com 2 gestoras e uma distribuidora, uma DTVM, aproximadamente 12 bi e meio sob gestão, e com 2 classes de especialização, o imobiliário e o crédito estruturado, como mencionei. Somos 4 sócios gestores lá, que de fato atuam no dia a dia. Eu toco a Integral Brei com esse foco no real estate, e meus sócios tocam as demais atividades lá do grupo. Esse é um resumo aí da carreira. Não, muito bacana, né? Realmente, eu já conhecia alguma coisa disso, mas e sempre admirei muito, né? Porque realmente, como eu falei, né? Você meio que estava puxando ali o carrinho, né? Eu acompanhava a distância, né, Vitor? Assim, sempre ouvi falar da Bem Sua Casa, Pátio Higienópolis, né? A Brasília, né? Brasília, né? Todo mundo do setor na época acompanhava muito de perto, não era uma novidade. Foi um grande case aí, né? Isso aí eu queria saber hoje, por exemplo, na perna de imobiliário aí, o que é que vocês têm feito? Quais são os fundos? Vocês trabalham só com fundo, também faz securitização, não faz? Me explica melhor aí quais são os ramos de atuação que vocês estão trabalhando. Legal. Então, hoje a gente tem alguns fundos já em funcionamento, e uma série de novas iniciativas e novas teses, novas fronteiras, né? Como você sabe e como eu mencionei aqui, esse DNA de inovação e de desenvolvimento de novas teses, novas fronteiras, eu vou levar ele para o túmulo, né? Então, e os meus sócios são iguais, a gente gosta de inovar. A gente tem hoje uma família meio completa em imobiliário, tem desde fundo de fundos, que a gente está indo para uma segunda captação agora. Fundo de fundos são aqueles os fund of funds, ou FOFs, como o pessoal chama, que investe em outros fundos e faz aí um trabalho de gestão ativa. E eu gosto muito desse produto porque ele, na minha opinião, é a melhor porta de entrada para o investidor que quer conhecer os fundos imobiliários. Fundos de crédito, é uma atividade que a gente fez muito na Brasília. Eu tenho fundo para financiamento à produção, pequeno, médio empresário. A Brasília foi a maior provedora do país do middle market para financiamento à produção, né? A gente tem um fundo que já terminou de investir, estamos indo para a captação de um segundo fundo, um fundo de CRIs, aí com uma estratégia um pouco mais ampliada. Temos um fundo de logística que está indo para uma captação para desenvolvimento. O segmento de logística é um segmento que está muito ativo, como você sabe, até por conta do e-commerce, que está mais aquecido agora. É o segmento, provavelmente o segmento imobiliário mais demandado hoje. Perfeito. Temos fundo de escritórios em segunda fase de captação agora também. A gente fechou recentemente, esse repercutiu muito, um grande fundo para o desenvolvimento de uma Smart City lá em Brasília, o fundo Biotic. Acho que a gente chegou a conversar um pouquinho sobre ele. Eu acho que esse vale a pena a gente detalhar um pouquinho mais em seguida, isso, se você achar. E isso é um exemplo de novas teses, novas fronteiras. Eu queria aproveitar... Na minha visão, ele é um novo divisor de águas da indústria aí,
É isso, trazendo um... é isso que eu queria falar contigo, porque a gente sabe que em São Paulo, aí na Faria Lima, né, a renda é que realmente domina tudo em relação a fundo, o capital do mundo, né, é renda. E você vê todo mundo fazendo mais do mesmo, etc. E eu sei que você está fazendo algumas coisas realmente nas novas fronteiras, aí, como você falou, não só o Biotic, mas a gente já conversou sobre outros também que você tem feito aí, vamos conversar mais aqui. E isso é interessante, né? Porque o que é que eu aprendi, sabe, Vitor? É que geralmente quem faz isso é quem tem muita segurança, né? Que a maioria das pessoas vai no efeito manada ali na zona de conforto, onde se der errado foi o mercado, né? Não foi a pessoa. Exato. Eu aprendi que quem toma esse tipo de risco realmente tem um grau de confiança, de autoconfiança, de experiência muito, muito grande, né? Pô, você sabe que a gente atua muito com essa área de bairros planejados, né, de desenvolvimento urbano, e eu fiquei muito curioso, a gente já bateu algum papo aí sobre isso, mas explica para a nossa turma aí o Biotic, detalhes dele, e também o que é muito interessante aqui é saber esse link, né, porque é um fundo, é um mercado financeiro fazendo um produto de desenvolvimento, né, Greenfield, que não é óbvio, né, então, fora de São Paulo. Então, fala aí para a gente um pouquinho mais sobre ele. Não, bacana. É exatamente o que você comentou, né, Felipe. A gente vinha ali numa evolução, mas ainda muito tímida do ponto de vista de desenvolvimento de novas teses, fronteiras e etc. Por quê? Primeiro, porque a indústria de fundo imobiliário, ela ainda é uma indústria tipicamente de investidor pessoa física, que foi o investidor que a gente buscou naqueles primórdios que eu comentei, que é o investidor que gosta de coisa pronta com renda. E é o produto mais indicado mesmo para a pessoa física varejo, né, que a gente chama, que foi o que mais cresceu até agora. Hoje a indústria, depois dos recordes batidos em 2019 e mesmo com pandemia em 2020, a gente teve um crescimento grande, né? Ela alcançou aproximadamente 150 bi, já é um número representativo, mas, na minha opinião, está ainda na infância, né? Porque 150 bi representam aproximadamente 3% dos fundos de investimento, do total investido em fundos de investimentos no Brasil. Então, a minha visão é que se a gente tiver um ciclo longo de taxa de juros baixa, inflação controlada, eu acho que a gente tem uma chance razoável de ter esse cenário nos próximos anos. O meu cenário base é esse, né? Eu acredito que nesse semestre a gente tenha, independente de se é Arthur Lira ou Baleia Rossi, eu acho que a agenda reformista vai andar no Congresso. Esse é o meu cenário base, porque esse é o grande desafio que se apresenta, a questão fiscal. A gente sabe que a gente vinha num ritmo e numa agenda adequada do ponto de vista da condição da economia, né? Paulo Guedes com a equipe fazendo um ótimo trabalho, e a gente foi pego de surpresa aí com a questão da pandemia, e a questão fiscal, obviamente, desviou. Mas a agenda prioritária dessa equipe econômica é uma agenda liberal, é uma agenda com prioridade em equilíbrio fiscal. E esse é o grande desafio. Se a gente conseguir ultrapassar isso do ponto de vista estrutural, as reformas que faltam caminharem, e esse é o cenário base que a gente trabalha. A principal reforma já foi, que é a da Previdência, aí tem que seguir com tributária, administrativa, uma segunda rodada de trabalhista, enfim. E isso acontecendo, eu acho que a gente tem uma chance grande de ter um ciclo longo aí, ou relativamente longo, de taxa de juros baixa, e isso vai continuar empurrando muito o mercado de capitais e os fundos imobiliários, como a gente já vem vendo, né? Está muito aquecido. Eu já falava disso em abril, maio, quando a gente ainda estava ali no início da pandemia, né? Porque a gente já tinha um nível de taxa de juros baixa, mergulhou para níveis, né, que a gente nunca pensou, 2%, e com a renda fixa começando a render
negativo em termos reais, né? 70% do capital no Brasil ainda está investindo em renda fixa. Ô, Vitor, eu queria interromper rapidinho, só para fazer uma pergunta que eu sempre sou perguntado sobre isso, eu sempre pergunto sobre isso também, que é uma dúvida, né? A gente teve esses juros aí de 2%, né? E tudo isso está se gerando por conta disso. Mas a gente sabe também que isso é ciclo, que daqui a pouco começa a subir de novo. Na sua opinião, até que ponto que ele pode subir sem matar esse ciclo virtuoso do mercado imobiliário, né? Seja em fundos imobiliários, seja em qualquer coisa? Sem dúvida. Então, os fundamentos para que a gente tenha uma taxa de juros baixa, eles estavam plantados e nesse cenário básico que eu acabei de descrever da questão fiscal bem encaminhada, a gente teria as condições para a manutenção disso. A gente sabe que 2% não é taxa de equilíbrio, né? É política monetária que foi feita dentro de um grande programa aí, de contenção da crise, mas se a gente pensar numa taxa de equilíbrio aí entre 4%, 5%, até 6%, que é o que eu acho que faz sentido, esse é um cenário que ainda continua muito favorável, né, ao desenvolvimento do mercado imobiliário e de mercados de longo prazo, como infraestrutura, que é outro mercado que está super aquecendo, que a gente também está de olho, está desenvolvendo produtos e tudo mais. Então, eu acredito que a gente está num cenário aí que a taxa de juros deve oscilar entre 2% e 5%, ano que vem 3,5%. Isso continua sendo muito favorável, né? E a gente está, no caso do mercado imobiliário, um potencial enorme de crescimento em várias dimensões, né? Então, agora, dentro desse cenário aí, que eu também concordo que nos próximos anos a gente mantém aí esse crescimento e essa migração dos investidores e do capital para renda variável, para mais risco, etc. A minha preocupação é se não vai haver novamente vamos dizer assim, uma escassez grande de ativos, né, de qualidade, e as pessoas vão perder um pouco da memória e começar a fazer bobagem também, né? Como é que tu vê isso? Olha, a gente eu acho que passou no ciclo positivo anterior ali, aquele momento de euforia, 2007, 2008 até 2013, 2014, fizeram bobagem demais, né? Excesso de liquidez, euforia e, enfim. Se a gente tiver a confirmação aí de tudo que a gente comentou, a taxa de juros baixa por um ciclo mais prolongado e a renda fixa ainda muito concentrada, 70%, portanto, um capital que vai buscar rentabilidade e diversificação, eu acho que necessariamente alguns excessos vão acabar acontecendo, mas teve muita lição aprendida, né? Das grandes lições aprendidas naquele ciclo anterior, de um setor que nunca tinha visto capital e, de repente, né, teve um acesso grande, e o investidor se machucou muito, principalmente nos IPOs. Das lições aprendidas, a gente acabou de ver isso se comprovar numa fila de IPOs que de 35 saíram 6 só, né? Teses que não colam mais, né? E dos grandes erros lá do passado, aquela coisa da expansão nacional das incorporadoras paulistas, a gente sabe que, pelo menos eu sempre falei isso, o negócio de incorporação é um negócio para ser no máximo grande regional e de preferência com a figura do dono ou do acionista controlador ali próximo, etc. Então, isso para dar um exemplo aí, eu acho que vão ocorrer excessos, mas menos, em menor quantidade e assim, menos graves do que a situação anterior. Onde eu acho que cabe a nós, mercado de capitais, gestores especializados, desenvolver novas teses para que a gente tenha uma qualidade de geração de ativo ideal para o capital que está acenando vir para o mercado imobiliário, mercado financeiro imobiliário, né? Então,
E isso eu coloco em conexão ali na conversa da explicação do Biotic que eu estava começando e a gente fez esse parênteses aí. A gente, por exemplo, mercado de fundo imobiliário, a indústria de fundo imobiliário, ela ainda é 70% uma indústria de pessoa física que busca renda. No entanto, 70% de capital que eu mencionei que está concentrado em renda fixa, em todos os perfis de investidores, dentre eles investidores profissionais, como os fundos de pensão no Brasil, por exemplo. Os fundos de pensão no Brasil são uma indústria de 1 trilhão. Eles têm meta atuarial para cumprir, tem que entregar IPCA mais 5, IPCA mais 4, no longo prazo. E a renda fixa com uma taxa de juros básica de 2 é um déficit enorme na veia. E essa turma ainda está muito concentrada em NTN, renda fixa, e vai precisar necessariamente diversificar. A Previc, que é o órgão que regula essa indústria de fundos de pensão, fez uma série de mudanças, uma nova normativa aí, que é a 4661, que tem 2 anos aproximadamente, ampliou de 8% para 20% a possibilidade do investimento imobiliário, mexeu um pouquinho nas outras regrinhas de renda variável, porque justamente sabe que os fundos de pensão vão precisar diversificar para poder entregar suas metas. O imobiliário é o melhor casamento atuarial com os fundos de pensão, porque é investimento de longo prazo indexado, né? E aumentou de 8 para 20 o limite, só que restringiu a que esses investimentos fossem feitos só através do mercado de capitais, através de fundo imobiliário ou CRI. Eles não podem mais fazer investimento direto. Eu participei muito dessa discussão com os fundos de pensão, conheço muito o pessoal da Previc, lá o Lúcio, é uma turma que foi do Banco Central para lá, fez um trabalho sensacional, a nova normativa, criou um modelo de governança. Os fundos de pensão no Brasil estão sofrendo uma transformação positiva de enorme dimensão. E eu tenho conversado muito com eles, fiz discussão, debate, moderação lá no GRI, levei a Previc e tal. Essa turma, por exemplo, tem hoje investido em imobiliário menos de 5% desses 1 trilhão, ou seja, menos de 50 bi, ou seja, tem mais de 150 bi de investimento potencial com um investidor profissional com perfil e apetite para tomar risco e um processo de diversificação gradual. Então, o desenvolvimento de novas teses com esse tipo de investidor deixa eu só fazer uma pergunta. Só uma pergunta. Sobre fundo de pensão, eu sempre tive, né, os investidores institucionais, eu fico me perguntando por que é que eles ainda estão tão tímidos no mercado imobiliário nesse novo ciclo, né? Porque uma das minhas teses é que eles sofreram muito, né, no década de 90 para 2000 aí, e ficaram meio traumatizados com o mercado imobiliário, né? Eu conheço alguns fundos, né? E tinha até alguns fundos que eram associados da DITA, alguns fundos de pensão, e a turma traumatizou muito. A minha pergunta é só questão de trauma ou não? Tem outros pontos? Como é que você está vendo quando é que eles vão começar a chegar aqui? Porque, assim, é impressionante, né? Basicamente é investidor pessoa física nos fundos imobiliários. Né? Por enquanto, isso vai mudar. Mas é impressionante como eu, na minha santa ingenuidade, achei que os fundos fundos de pensão iriam começar a vir com muita força. Mas eles iam começar em 2020, viu? A pandemia segurou. Como eles são investidores lentos do ponto de vista de movimentos, a 4661 é uma lei de 2018, se não me engano. Então, eles normalmente trabalham com políticas e planos de investimentos anuais, então, que eles desenvolvem ao término de cada ano para o ano seguinte. Então, como a 4661 é de 2018, eles começaram a desenvolver os novos planos já com base nela em 2019, pretendiam fazer um movimento maior ou inicial em 2020, e isso acabou com a pandemia sendo represado e deve retomar agora em 2021. Não tem alternativa, Felipe, eles vão precisar diversificar e a classe imobiliária é uma das preferidas, inclusive deles. O histórico que você me perguntou, a minha visão é um pouco diferente, até ouvindo da boca deles, né?
Os fundos de pensão, no passado, antes de Greenfield, CPI, antes de Previc 4661, antes da reestruturação que os fundos passaram nos últimos 5 anos, a gente sabe que muita besteira foi feita por problemas de gestão política, né, de diversas dimensões, e os investimentos mal feitos não tem a ver com a classe imobiliária ou com FIPs, que é um produto que ficou demonizado nas fundações, nos fundos de pensão, e o coitado do FIP não tem nada a ver com a história, né? O problema é no ativo que estava lá atrás, na besteira que tinha sido feita, né? Então, eu ouvi, por exemplo, da FUNCEF, da Previ, e vi a apresentação deles, que na visão de longo prazo, aí, pegando 10, 15 anos, a Previ, por exemplo, tem um portfólio grande, a FUNCEF também, a melhor performance de classe de ativos, sem contar fundo imobiliário, sem contar gestor especializado, o que eles fizeram no passado, nos últimos 10, 15 anos, a melhor performance de classe de ativo é o imobiliário. Então, na verdade, o trauma que se tem com eventuais investimentos mal feitos não tem a ver com classe ou com um tipo de veículo como o FIP. Tem a ver com os desmandos e problemas de gestão do passado, que, na minha opinião, ficaram para o passado, de fato, né? A indústria passou por uma transformação, como mencionei, a nova normativa, a qualidade da Previc, as novas equipes, a FUNCEF, por exemplo, foi transformada lá pelo Renato e pelo oh meu Deus, o meu amigo lá que acabou de sair. Enfim, foi feita uma reestruturação enorme, as equipes são muito boas. Essa turma vem com certeza e vem gradativamente aumentando suas participações aí, eles têm apetite e mandatos de longo prazo, né? Ô Vitor, então é o seguinte, eles vão vir com força, apesar de acho que começar um pouco devagar, mas mesmo o devagar deles é volumoso, né? Então, esse é o ponto. Você tem junto com eles, já tem 1 milhão de pessoas aí no pessoas físicas no fundo. Já tem mais de 1 milhão, exatamente. Daqui a 2, 3 anos dobrou. Então, voltando à questão das novas teses, né? Porque escritório em São Paulo não vai ter, né? Para todos. Então, logística vai chegar um momento. Esses caras têm 150 bi para investir aqui. Eles gostam e preferem fazer cheque grande. Eu ouvi da boca deles, por exemplo, várias vezes, mas fundo imobiliário, quando a Previc veio com essa regra, vocês podem investir mais, mas só pode investir em fundo imobiliário, não pode mais fazer investimento direto. O espírito que está por trás disso é justamente evitar os erros do passado. Vocês vão investir até 20%, é mais, tem que diversificar, mas vocês vão fazer isso num ambiente mais qualificado, com governança, com gestor especializado e assim por diante. A reação inicial deles não foi boa, né? Mas a gente tem equipe, a gente faz bem, para que eu preciso fazer via fundo imobiliário? E, além de tudo, essa regrinha também trouxe uma situação adicional. Falou, além de daqui para frente, o investimento imobiliário necessariamente tem que ser através do mercado de capitais, fundo imobiliário, o estoque, esse 4%, 5% que vocês têm, vocês vão ter 12 anos para ou vender ou transformar em fundo imobiliário. E aí é que deu uma confusão, porque, mas ITBI... Esquece um pouco esse estoque, eu acho que daqui a pouco já está passando essa coisa, tem que olhar para frente, né? Olhando para frente, tem 150 bi para investir em imobiliário, e é fundo imobiliário, não tem conversa, né? E eles sempre reclamaram, e eu ouvi isso várias vezes, mas os fundos imobiliários são pequenos, né? Primeiro que assim, a indústria já não é mais pequena, uma indústria de 150 bi, eu usei o exemplo do BC Fund para eles, né? Falei, em 2007 para 2008 a gente captou 700 milhões com fundos de pensão americanos, endowments, pares de vocês que vieram aqui no Brasil, desenvolveram uma tese com a gente campeã, ganharam dólar mais 34% ao ano de taxa interna de retorno, estão felizes da vida aí, e o BC Fund virou um fundo de 3,5 bi.
3,5 bi não é fundo pequeno em lugar nenhum do mundo, concorda? Então, depende muito da capacidade de desenvolver teses e produtos com tamanho para esse tipo de investidor. E o Biotic, por exemplo, é exatamente isso, é uma nova fronteira que eu vislumbrei, é uma Smart City com um projeto assinado pelo Carlo Ratti, que é o maior arquiteto, o principal arquiteto de Smart Cities no mundo, um arquiteto italiano. É um terreno de 1 milhão de metros quadrados na ponta da Asa Norte, ou seja, é plano piloto, é uma situação única, é um terreno super privilegiado, que a TerraCap, que é a detentora dos terrenos de Brasília, destacou há 3 anos atrás. Inicialmente contratou a Ernst Young para desenvolver um plano de um parque tecnológico, depois eles contrataram o Carlo Ratti para desenvolver master plan de uma Smart City. Isso acabou evoluindo para um grande projeto de um distrito de inovação. A gente se conheceu há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. O master plan do Carlo Ratti é fantástico, né? De fato, uma Smart City. Então, você tem universidades, hotelaria, edifícios de escritório, residencial. Ele foi todo desenhado para locação, uma coisa super moderna. E aí a gente se conheceu, mas como é que a gente desenvolve aqui a captação de recursos para o desenvolvimento disso? E daí a conversa evoluiu com a gente. E a gente foi contratado no final do ano passado para estruturar um fundo imobiliário que vai ser o grande veículo para o desenvolvimento do Biotic. Só o terreno tem valor de 1 bi e as fases que estão planejadas, a gente acabou de concluir aí o estudo de viabilidade do fundo, vão ser 4 fases, 10 anos, um investimento total da ordem de 7 bi. Tá? Então, a primeira fase, a gente deve levar uma primeira oferta a mercado em março, de 1,5 bi aproximadamente, já com todos os clusters ali e âncoras iniciais, né, para desenvolver o projeto. Um investimento total de 7 bi aproximadamente, como eu te mencionei, numa estratégia similar à que a gente desenvolveu para o BC Fund, que é trazer investidor profissional para desenvolver e depois abrir capital do fundo para as fases performadas, para que o investidor, pessoa física, venha para ter produto de renda, e aí a gente faz a saída do investidor inicial, profissional, com a compressão de taxa e dando um retorno bacana para quem correu o risco do desenvolvimento. É um fundo que tem tudo para ter um valor de mercado de 20 bi lá na frente, entendeu? Então, essas novas teses, é um projeto, um produto, um fundo autodiversificado, porque, como eu mencionei, tem universidade, tem hotelaria, tem residencial, tem comercial, é super contemporâneo na medida em que, pós-pandemia, um distrito de inovação é a coisa mais moderna que se pode pensar, né? Mobilidade, sustentabilidade, ele vai ser o primeiro fundo ESG do país. Então, é um pouco por aí, entendeu, Felipe? É desenvolver novas teses mais inteligentes. Você sabe que eu sou muito envolvido com essa questão do bairro planejado, né? Desde a época da BIT, que a gente fundou o Complan, que a gente... Todos esses bairros planejados, Jurerê, Riviera São Lourenço, todo mundo associado nosso lá, e agora tem um movimento Somos Cidades, que acho que eu falei para você sobre ele, que é muito bacana. A gente reuniu 12 developers de bairros planejados e a gente troca experiência, etc. Né? Sim, você comentou. Então é uma coisa que eu realmente tenho até paixão por isso. Né? E eu queria só perguntar algumas coisas para entender melhor essa operação sua. Começar primeiro pela parte, eu não entendi bem uma coisa, você levanta 1,5 bilhão. Esse 1,5 bilhão é para obra, para desenvolvimento puro, você paga tudo, ou vão ter parceiros, por exemplo, incorporadoras, elas vão entrar nesse momento, não vão, eles compram terreno de você. Me explica melhor essa formatação inicial. Tá legal. Não, como é que é a estratégia que a gente desenvolveu? A TerraCap, em primeiro lugar, vai aportar o terreno no fundo e vai transformar a propriedade dela em cotas do fundo. Então, esse terreno que vale 1 bi, que tem uma avaliação da Colliers, vai ser a primeira emissão do fundo, recebendo ali a integralização do terreno, e ela vai receber cotas. A gente vai, a partir daí, levar ao mercado a oferta para desenvolver a primeira fase, como eu mencionei, captar recursos de investidores para o desenvolvimento das fases, tá?
Vai ter incorporadores? Sim, a gente montou um grande grupo multidisciplinar. Tem mais ou menos 40 pessoas trabalhando aí. A CTE, que você conhece bem lá, o Roberto Souza e a equipe estão trabalhando na parte de estudos de viabilidade, toda a parte de sustentabilidade. A Colliers está participando do processo todo de viabilidade também, avaliações, e depois tende a ser a grande comercializadora do ponto de vista das locações, e a gente pré-selecionou um grupo de incorporadores que devem participar do desenvolvimento, mas não aportando capital, aportando tecnologia, produto e a própria obra que vai ser toda gerenciada por nós. Adicionalmente, a gente contratou um grupo de arquitetos brasileiros, né? A gente fez uma grande concorrência, a DF foi contratada, a De Fournier, né? E está trabalhando a quatro mãos com o Carlo Ratti, além da Urban System, que a gente contratou também para pesquisa de mercado, desenvolvimento das fases e tudo mais. Mas o capital vai virar dos investidores que a gente vai atrair para o fundo. Uma coordenação, a gente está fazendo um papel de uma espécie de master developer do fundo do desenvolvimento, em parceria com a Biotic e a equipe, que é uma subsidiária integral da TerraCap, tem uma equipe hiper qualificada que vem trabalhando já há algum tempo no desenvolvimento, master plan e etc. Então, Biotic vai ser um investidor âncora com a integralização do terreno, investidores vão entrar com capital para o desenvolvimento das fases, e a gente vai ter os developers que a gente pré-selecionou participando do desenvolvimento, produto, obra e etc. Só uma pergunta, os apartamentos ou casas ou lotes, não sei bem, deve ter um mix de produtos, né? Eles vão ser vendidos realmente ao público final ou vão entrar... Não, então, o projeto está todo desenhado para alocação, Felipe. Inclusive o residencial de renda. Inclusive o residencial. Então, a gente agora está detalhando ali ajuste fino, co-living, um pouquinho de... Mas ele está todo desenhado, tem student housing, como você pode imaginar, né? Mas o projeto está todinho desenhado para alocação. Perfeito, que fantástico, né, rapaz? Fantástico, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, o residencial, né, o multifamily é o maior produto de renda, né? E aqui no Brasil é o maior produto de renda lá. Está engateando, todo mundo olha assim, como é que você está vendo isso, assim? Não só lá na Biotic, mas... Olha, eu acompanho esse assunto há muito tempo, né? Um dos sócios que a gente teve lá na Brasília foi o Equity International do Sanzel. Perfeito. Que você sabe, é o tal o Midas aí do setor imobiliário e tal. Ele foi nosso sócio lá na Brasília. A gente continua muito próximo. Eu já fui board de companhia deles aqui no Brasil, enfim. E me lembro direitinho que o Sanzel veio aqui fazer a abertura do GRI de 2013 para falar de multifamily. Chegou a hora de multifamily aqui no Brasil, 2013, né? A gente ainda estava lá no finalzinho do ciclo positivo, a taxa de juros aparentemente baixa e tudo mais, e ali começou um movimento, daí veio crise, Dilma, enfim. E isso agora começou a voltar a partir de 2018, 2019, só que agora a gente já vê várias iniciativas, né? Inclusive fundos de renda imobiliário já desenvolvidos a partir de estratégias anteriores aí, e eu acho que chegou a hora de residencial para locação. Essa é uma outra nova fronteira que a gente está desenvolvendo, não só no Biotic, mas também em alguns nichos de produto, que é o caso de a gente tem um grande projeto de senior housing, estou olhando alguns projetos de student housing também, e nesse nível de taxa de juros que a gente acredita, é o meu cenário básico, como eu te falei, nesse nível de taxa de juros, o residencial para renda faz muito sentido, né? E as novas gerações, elas têm uma característica de uso muito mais
forte do que da propriedade, a gente sabe disso, né, essas gerações mais novas. Então, essa combinação de fatores me faz acreditar que o residencial para locação agora vai decolar de fato. Perfeito, mas me veio agora uma dúvida que é a seguinte, tá certo, a taxa de juros está baixando, isso vai viabilizar a residencial de renda, mas ao mesmo tempo, com a redução da taxa de juros para aquisição, isso não pode ser um complicador também não para a renda? Então, aquilo que eu estava mencionando, né? Você tem tanta demanda reprimida em várias dimensões no mercado imobiliário no Brasil, Felipe, que você tem espaço para o crescimento nessas duas, em várias dimensões, né? Então, crédito imobiliário, por exemplo, saiu daquele 1,5% do PIB no início dos anos 2000 e está em 10%. Nesse nível de taxa de juros, o crédito imobiliário passou a ser a melhor opção de produto de crédito no Brasil hoje. Você vê, está batendo recorde atrás de recorde aí. E na minha cabeça, na minha visão, o crédito imobiliário deve crescer e começar a estabilizar ao redor de 20% de PIB. Ou seja, tem 10 pontos de PIB para penetrar. Ô, Vitor, você sabe que na década anterior, né, a DIT nasceu para captar investimentos internacionais para o Brasil, né? Então eu vivia rodando pelo mundo e trazendo para cá investimentos, e era engraçado, porque em 2004 tinha 2% do PIB, depois em 2007, 2008 estava em 4%, e a gente sonhava ser o Chile ou o México com 10%, né? Meu Deus, como vai ser? Né? E a gente via vários países com 100%, com 80% do PIB em crédito imobiliário, né? Então, assim, quando eu vejo isso acontecendo, realmente na minha visão, nós nunca vamos ser aqui Estados Unidos, uma Espanha, um Canadá que tem 70%, 80% do PIB. Estados Unidos chegou a ser mais de 100% do PIB, né, naquela maluquice lá da bolha deles, né? Mas aí reduziu, hoje é só 70% do PIB. Só. Só. O Canadá acho que é 80%, a Espanha também é muito alto. Não temos características nem culturais para ter isso tudo. Na minha visão, a gente deve estabilizar ao redor de 20%, que é mais ou menos o que tem China, Chile hoje em dia e tal. Mas isso significa dobrar, né? E, na minha visão, esse cenário base de taxa de juros por um ciclo prolongado, num ciclo aí de 5 a 10 anos. Isso empurra demais todas as classes de produtos do segmento imobiliário, né? Essa possibilidade de oferta de crédito. Então, na minha visão, a gente vai ver o mercado imobiliário residencial, de escritórios andando, impulsionado pelo crédito, tanto para a produção quanto para o comprador, e a gente vai ver a produção de novos produtos como residencial para locação, que tem aí vários usos possíveis, desde investidor de olho nesse tipo de produto, investidor de todo tipo, né? Pessoa física, fundos que compram hoje. Você já tem hoje fundos que estão investindo em compra de lotes inteiros aí de produto para renda desses estúdios já mobiliados aqui em São Paulo, que geram renda, etc. Você tem esse tipo de coisa acontecendo. Então, tem empresa que desenvolveu plataformas aqui já de operação de long stay, short stay, etc. E as condições estão dadas para que o segmento residencial para locação aconteça de fato aqui no Brasil. Como você disse, é o maior negócio de renda nos Estados Unidos, né? Ele é maior do que o de escritórios, do que o de logística. É o de risco mais baixo, porque ele é mais pulverizado, então tem o menor prêmio de risco. Eu acho que as condições se alinharam, acho que isso vai acontecer agora, que de fato no Brasil vai pegar aí um ritmo de crescimento. Tem a indústria de fundo imobiliário ganhando profundidade e tamanho para poder ser um grande desenvolvedor aí de novas teses, tanto para captação de recursos para desenvolver, quanto para depois transformar portfólios de residencial para renda em fundos.
um ambiente alinhado para que esse segmento de residencial para locação eu queria voltar aqui para a questão das novas teses, né? Você sabe que poucas coisas são mais distantes de que turismo e mercado financeiro, né? E eu vejo que você também está se mexendo em direção ao turismo, né? Também está se envolvendo. Me conta um pouquinho aí do que é que você vê nessa tese do turismo. É o parceiro? É o modelo de negócio? Me conta aí como é que você caiu de cabeça nisso. Uhum. Olha, o segmento de turismo, de fato, sempre foi o mais distante aí, ou mesmo o segmento de hotelaria, mais distante dos investidores, né? Por uma série de fatores, enfim. Tem uma questão da operação, tem uma questão de volatilidade maior, tem uma questão de, enfim, menos previsibilidade, principalmente para a indústria de fundo imobiliário que sempre trabalhou muito com renda, previsibilidade, etc. No entanto, é uma indústria enorme, com potencial muito grande, e que eu sempre fiquei de olho e buscando desenvolver alguma tese. A gente chegou a ter um fundo que fez muito sucesso no segmento de hotelaria, que foi o Hotel Max Invest, que era um grande fundo de flats, que foi uma tese bacana, diferente, que a gente montou também, acessório, né? De ciclo e contraciclo, né, com o Diogo. Então, a gente sempre namorou. A coisa de uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu identifiquei um player que, na minha opinião, um grande case, tem tudo para se transformar na Disney brasileira e tal, e a gente vinha saindo com uma oferta já com fundo imobiliário para a expansão de um grande parque aqui no Brasil, negócio de 30 anos com sucesso, escalabilidade, programa de time-sharing maduro, enfim. Foi pego, obviamente, fomos pego na veia ali, com o problema da pandemia, né? Óbvio que a gente teve que segurar a oferta, mas era uma oferta muito bacana para um desenvolvimento de uma expansão desse grande parque. Pessoal do Beach Park, posso abrir. Eu queria aproveitar para perguntar... a modelagem que a gente desenvolveu. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Vitor. O time sharing nessa modelagem, na viabilidade, ele ajudou a deixar a operação de pé? Ou não? Ele ajudou a dar confiança na evolução do negócio. Porque, na verdade, o modelo que a gente desenvolveu é um fundo para captar recursos para desenvolver a expansão lá da operação através de contratos de BTS, de Build to Suit. Então, uma operação sólida, 30 anos, acionistas capitalizados, programa maduro de time-sharing que comprova historicamente ali o crescimento do número de visitantes e tudo mais. Tudo isso criou as condições para a gente se sentir seguro para desenvolver uma operação para captar 300 milhões para desenvolver um modelo de contratos BTS para o desenvolvimento da expansão com contrato take or pay, de longo prazo, 20 mais 20 anos, toda uma lógica que criava ali as condições creditícias para a gente captar recursos em condições super interessantes para o desenvolvimento de um negócio mais do que consolidado, né? Na verdade, lá vai ser um BTS, um monoativo com o Beach Park. Perfeito. Não, tranquilo. Mas com todo esse histórico, enfim. Obviamente, parceiro melhor é possível, né, Vitor? Oi? O parceiro melhor é impossível. Pois é, né? É um parceiraço. Então, acho que assim, aí isso que eu vou falar agora fecha aí um pouco a visão e o momento que a gente está vivendo e se encaminhando. Confirmado aí esse cenário que
que a gente mencionou, com taxa de juros baixa e esse excesso de liquidez e a busca por bons ativos, cabe ao mercado, a players como a gente, desenvolver novas teses e bons produtos. E eu acabei de dar alguns exemplos aí. Tem que sair um pouquinho da caixinha, tem que usar a criatividade e precisa ter muita confiança, como você mencionou, mas eu acho que o mercado financeiro imobiliário ele demanda confiança, coragem e experiência, né? Então, eu acho que as oportunidades para o desenvolvimento dessas novas teses e produtos estão dadas nesse cenário aí, nessa combinação, taxa de juros baixa, renda fixa rendendo negativo, excesso de concentração, busca por diversificação e o gosto do investidor brasileiro, de um modo geral falando, pelo investimento de base imobiliária, né? E a indústria de fundo imobiliário que está aí na infância, como mencionei, só 3% do volume de fundos de investimento como um todo, tem tudo para alcançar pelo menos 10% de fatia de mercado aí, então multiplicar por 3, 4 vezes o tamanho dela aí nos próximos 10 anos. Vitor, a gente está terminando já aqui, chegando no final, mas eu queria, antes de terminar, fazer outra pergunta na linha das novas teses e especialmente novas fronteiras, né? Lá na DIT, o nosso papel desde o início sempre foi ligar o mercado financeiro de São Paulo ao resto do Brasil, né? Então, assim, a gente sempre atua muito capacitando os empresários. Eu, particularmente, estou pessoalmente, em uma atividade empresarial minha, envolvido agora numa ação onde a gente mapeou 800 incorporadoras médias do Brasil, com faturamento entre 30 e 300 milhões, onde a gente quer aproximar esse pessoal que está lá no interior do Paraná, no interior do Ceará, do mercado financeiro, né? Então, assim, a dúvida é a seguinte, óbvio que agora os fundos vão ter que começar a pensar em sair de São Paulo, como você já está tomando essa dianteira. E essa turma aqui do nosso lado, aqui, dos incorporadores, dos empresários, quais são os conselhos que você dão para eles? Eles têm capacidade, uma empresa que fatura 100 milhões, 250, de pensar em fazer algum fundo, de repente, para os produtos dela? Como é que eles podem se beneficiar desse novo momento aí no mercado financeiro imobiliário? Eu acho que o cenário é super favorável e é um pouco de tudo que a gente falou aqui, né, Felipe? Só que a coisa vai evoluindo gradualmente, né? Então, o funding, o capital e etc. vai começar a aumentar. A diversificação necessariamente vai precisar ocorrer. A diversificação do ponto de vista de produto e do ponto de vista geográfico. Não vai dar para ficar só aqui em São Paulo, obviamente, e eu acho que o que essa turma tem que procurar fazer é buscar identificar possíveis parceiros, bons gestores, boas casas, para se aconselhar, se organizar do ponto de vista de governança, para que essa governança seja compatível com o mercado de capitais. O mercado de capitais exige uma governança diferenciada, né, do que a gente via no passado, né, principalmente nos pequenos e médios incorporadores, se bem que eu gosto muito de trabalhar, é aquilo que eu te falei, né, eu fui grande provedor de crédito para o middle market aqui, ao longo de 15 anos lá na Brasília, gosto e sei fazer. É isso, tem que se preparar e se aproximar das boas casas que possam ajudá-los a avaliar se a governança e a estrutura que eles têm hoje é compatível com o que o mercado de capitais busca. Empresas organizadas, com balanços auditados, enfim, tem uma série de questões que parece que é complicado e não é nada complicado. Que bom. Vitor, queria te agradecer aí, foi ótimo o papo, né? Passou voando aqui. E realmente eu tinha um monte de perguntas aqui para fazer também, mas não vai faltar oportunidade, não. Obrigado, deixo com você aí a palavra final, caso você queira dar algum recado final. Bom, eu agradecer mais uma vez aí a oportunidade, Felipe, me colocar à disposição de vocês, da DIT,
Eu já recebi aí o convite para participar de mais um evento de vocês, né? O Complan, é isso? Isso. Complan, vamos estar juntos lá. E eu estou com uma visão positiva. Eu não gosto de falar a palavra otimista porque eu não gosto de otimismo. Eu gosto de bons fundamentos e uma agenda positiva, né? Eu estou com uma visão positiva do nosso cenário, apesar da gente ainda estar aí na iminência de sair de uma crise aí tão diferente como essa que a gente viveu, mas o nosso segmento acabou se saindo muito bem. É um segmento que tem potencial de crescimento enorme aqui, a gente falou bastante sobre isso. Então, o recado que eu deixo eu acho que o segmento imobiliário, o mercado financeiro imobiliário tem tudo aí para ter um ciclo de fato sustentável de crescimento aí nos próximos 4, 5 anos. Tá bom, obrigado, Vitor. A gente se vê no Complan pessoalmente lá. Tá ótimo, então. Obrigado, Felipe. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.